Olá, então vamos começar a segunda parte do vídeo falando sobre o assunto que eu vou colocar o título dos vídeos em série. Então esta seria a segunda parte que eu ainda vou descobrir qual o nome que eu vou colocar no título dos vídeos. Mas nós estamos falando do assunto referente a diferença que existia do povo judeu e israelita, que era o povo de Deus, com a diferença que existe hoje, que seria o povo cristão. Então, nós estamos usando o Antigo Testamento, em primeiro lugar. Daí, para entender o que eu estou falando, daí vai ter que assistir a série, desde o primeiro vídeo, passando pelo segundo, que é este aqui que eu estou fazendo, e continuando. Porque a religião cristã ela é totalmente diferente da religião judaica israelita. Por quê? Porque a religião cristã tem vários métodos, vários modos de pregar a palavra do Senhor. O Senhor Deus com D maiúsculo e o Senhor Deus com J maiúsculo, que é Jesus Cristo, que é o Filho, o Pai e o Filho. Por isso que são dois deuses. Um Deus que atuou no Antigo Testamento é o Deus Pai, e outro Deus que está atuando agora no Novo Testamento é o Deus Filho. É isto que as religiões não entendem. As religiões antigas, porque o cristianismo é uma religião nova. E eles não entendem. E daí há esta guerra de pensamentos, de doutrinas, de conhecimento. Daí um quer saber mais do que o outro. Então, no cristianismo, existem os representantes de Jesus Cristo, que são os pastores das igrejas protestantes. Então, os pastores, eles educam, eles ensinam os membros da igreja a serem mais cristianizados, a ter uma conduta diferente do que o povo antigo, que era de Deus, que era os judeus israelitas, tinham, porque eles eram muito rebeldes. Os cristãos de hoje, eles são mais mansos, mais quietos. Eu estou falando os irmãos que são a base da hierarquia cristã, que é o povo de Deus. Porque o irmão que não tem um cargo dentro da igreja, ele é participante, ele é membro. Então, a doutrina é diferente. A doutrina cristã que os pastores ensinam é mais para fortalecer, modificar o caráter, a moral, a ética, as virtudes do cristão que está na camada do cristianismo, na religião cristã, da igreja, embaixo das outras categorias, que são categorias mais elevadas. E os outros povos, as outras religiões, as outras crenças, não entendem isso. Daí eles querem atacar a igreja cristã. Então existe guerra para tudo quanto é lado. Então a igreja, por isso que eu criei e estou fundamentando a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para explicar tudo isso. Só que eu não faço igual as igrejas espalhadas pelo mundo fazem,
porque são muitas doutrinas, muitos sistemas, muitas metodologias. Aqui, Jesus Cristo me consagrou é de falar o que está escrito na Bíblia, estudar a Bíblia, sem precisar fazer cultos parecidos com as religiões cristãs fazem. Então eu faço um culto diferente, eu faço orações diferentes, eu faço meditações, reflexões sobre o contexto e o texto da Bíblia Sagrada. Então, é uma maneira diferente, é um modo diferente. Eu uso a internet. Então, eu montei a igreja virtual por vários motivos, que é permitido, como eu já li no livro de Coríntios, que Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Mas nós podemos usar a Bíblia e a palavra com moderação, como está escrito em Coríntios. Então, existe vários aspectos dentro da igreja cristã. Hoje eu estava vendo um vídeo da comunidade judaica messiânica e eles falam mal do cristianismo. Eles falam que o cristianismo... Eu comecei a ver o vídeo, mas eu não vi tudo. Está escrito no livro de Daniel, nas profecias da estátua de Nabucodonosor, que o cristianismo vai ser destruído. Aí é a opinião deles. Mas, na minha opinião, o judaísmo a religião judaica e a religião israelita já foi destruída por Jesus Cristo. Na minha opinião, lendo a Bíblia. E eles usam a mesma Bíblia que eu uso, porque eles usam o Velho Testamento e o Novo Testamento, só que eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles falam que Jesus Cristo é um profeta. E eu estou até esperando eles falarem que Jesus Cristo não é filho de Deus, porque eles já estão revelando um monte de coisa que é totalmente diferente com o entendimento e o conceito do Novo Testamento. Então, meu papel é diferente. Eu não preciso e eu posso escolher como eu devo participar da igreja, da religião cristã. Porque, como eu venho falando, existe duas opções. Existe a opção da igreja, que é aquela igreja institucional, governamental, secular, aquela igreja que existe o sistema protestante e o católico. Eu não preciso seguir esse sistema. Eu posso seguir o cristianismo diferente, puro, igual era no tempo dos apóstolos, porque não existia nem catolicismo e nem protestantismo. Então eu estou seguindo este método, como eu posso dizer, este tipo de congregação, esse tipo de sistema cristão antigo, ortodoxo. É um cristianismo ortodoxo. Não existe os judeus ortodoxos? Então, na religião deles, significa alguma coisa. Porque a única semelhança do meu cristianismo que eu sigo com as religiões judaicas cristãs, que eles usam os mesmos textos do Antigo Testamento que eu uso. E as outras religiões cristãs também usam, mas só que
Jesus, ele deu a liberdade, ele deu a autonomia para a religião cristã fazer como assim, fazer de um jeito mais livre, mais liberal do que antigamente, como Deus, o Deus Pai, ele era mais rígido, ele não permitia esta flexibilidade que a religião cristã hoje tem, só que esses povos não entendem, porque pelo que eu estou vendo na internet, eles são contra os dogmas, os rituais, é contra todo o... agora não me vem a palavra, é contra todo o sistema evangélico que foi criado por Jesus Cristo, Cristo Jesus. Então há toda esse dilema, essas polêmicas, esses conflitos, esses debates ideológicos. Então, eu estou fazendo aquilo que a minha religião permite. Se a minha religião é uma religião que não é pura e santa, 100%, as outras religiões também não são. Porque os judeus messiânicos, eles acreditam em um Deus, e os cristãos acreditam em 3 deuses. E daí eles chamam a gente de idólatras. Mas se a gente é idólatra, eles também são, porque eles vivem igual os gentios e os cristãos de hoje. Porque os gentios e cristãos, eles vivem como gentios. E os judeus israelitas também vivem como gentios. Paulo falou isso. Nos livros que ele escreveu, ele falava que os judeus e os israelitas, ele falava que os judeus e os gregos, e em Coríntios, ele falou, vamos lá então, que agora nós entramos em outro tema aqui. Vamos parar esse que nós estávamos seguindo. Vamos lá então, já que é para comprovar que os judeus e israelitas de hoje acreditam só em um Deus, que não acreditam em vários deuses. Então vamos ver se eles acreditam mesmo em só um Deus. Vamos ver aqui então. Jesus está me falando para ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. É a mesma Bíblia que eles têm, porque eu vejo eles citando, narrando os livros do Novo Testamento. Então vamos ver aqui, ó. Preste atenção. Vamos ver aqui, ó. Olha que Jesus fala através do apóstolo Paulo. Vamos começar aqui a ler. E eu acho que em Gálatas também fala sobre judeus e gregos também. Eu tenho quase certeza. Ó, preste atenção, ó. Olha o que apóstolo Paulo fala sobre os judeus e os gregos, ó. É a mesma Bíblia que eles têm. Olha só. Ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Está vendo?
aqui ele está identificando o pensamento dos judeus e o pensamento dos gregos. Então aqui Paulo começa a falar, ó, e eu nem sei o que eu estou falando, porque é Jesus Cristo que está dentro de mim, que está comandando esse trabalho que eu estou fazendo agora. Vamos ver o que vai sair. A resposta que Jesus vai dar, ó, sobre este assunto, ó. Preste atenção. Porque os judeus pedem sinal. O judeu, o costume e a tradição dele era sempre observar os sinais, como está escrito em todo o Antigo Testamento. Agora os gregos, eles que são gentios, que eram gentios e ainda são, eles buscam sabedoria. Então vamos continuar, não vou ficar parado só nesse versículo. E daí no versículo 24, vamos ver o que está escrito. Mas para os que são chamados, está vendo? Preste atenção. Mas para os que são chamados, olha só, eu só bater o olho, eu já vi, Jesus Cristo já me deu um sinal. Ele já me deu um sinal aqui. Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Presta atenção. Poder de Deus, com D maiúsculo. Presta atenção. E sabedoria de Deus, com D maiúsculo. Vamos lá agora. Vamos analisar agora os dois versículos. Paramos aqui. Vou repetir o versículo 23, para a gente entrar no assunto, que é sobre o que os judeus messiânicos falam, que só existe um Deus. Vamos lá. E eles seguem a tradição e os costumes judaicos. Mas aqui, o que Paulo está falando? Preste atenção, ó. Há 3 tipos, já vou até revelar. Há 3 tipos de homens, há 3 tipos de religiões e há 3 tipos, como eu sempre falo, de igreja. Mas eles chamam igreja de sinagoga. Em Apocalipse, Jesus fala que esses que dizem que são judeus, eles não são. O que eles são? Eles são da sinagoga de Satanás. É Jesus falando lá em Apocalipse. Não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo aquilo que está escrito na Bíblia. Presta atenção. Versículo 23 do capítulo 1 de Coríntios. Ainda dá para falar mais um pouquinho, depois eu entro no próximo vídeo falando sobre isso. Mas nós pregamos... eu parei... Esse aqui, então. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Foi esse que eu parei? Ah, não, parei no 22. Desculpa. Olha só. Não é nem 2 versículos que eu tô meio assim com a vista ruim. São 3 versículos que nós temos que analisar, porque são 3 versículos que falam de judeus e de gregos. Na sequência aqui. O 22, 23 e 24. Olha só, eu só estou analisando o versículo que Paulo está apontando e usando a palavra e o termo judeus e gregos. Presta atenção.
Só nessa parte eu tenho certeza que eu já vou conseguir desvendar e refutar, destruir esse pensamento dos judeus messiânicos, que eles acham que todo mundo tem que ser circuncisado. Que eu já vi o líder deles falando nos vídeos que eles fazem. E eu estava vendo agora o último vídeo, acho que hoje, e o rabino desta religião falou que trabalhava aonde? Porque o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eles acusam os cristãos e os gentios, porque agora eu vou provar aqui, só pela batida de olho que eu vi aqui, vai dar para provar isso que eu estou falando o tempo todo nos vídeos. Que gentio e cristão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós já vamos desvendar vários mistérios aqui. Veja só, eu vi hoje o rabino falando que ele, porque ele estava falando de dízimo no vídeo que eu estava vendo hoje. E o que ele falou? Ele falou que ele trabalhava numa grande empresa na parte financeira. Olha só. Então, ele é um rabino judeu israelita messiânico que ele vive igual os gentios. Porque se ele trabalhava dentro de uma instituição, ele falou que era uma instituição muito grande, muito rica. E nós sabemos que hoje em dia todas as instituições são dos gentios. Então por que ele trabalhava lá? Porque ele segue o pensamento dos gentios. Ele é um gentio, ele não é judeu israelita, como está escrito na Bíblia. Porque Jesus já julgou os 144 mil que eram judeus israelitas verdadeiros. E esse rabino, ele confessou no vídeo que eu vi hoje. Eu até coloquei nos meus posts do canal, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, o vídeo dele, que ele estava falando sobre dízimo. E foi até legal o vídeo que ele fez assim. E ele é esperto, porque ele não usou quase nenhuma passagem da Bíblia, e muito menos do Antigo Testamento, para falar sobre o dízimo de Abraão. Porque se ele fosse usar as passagens do Antigo Testamento para consolidar o pensamento dele, ele ia quebrar a cara. Ele só usou as palavras e as expressões que não tinha contexto e nem texto bíblico. Ele deu a ideia dele, da religião dele, mas ele não usou, porque eu estava só esperando ele começar a falar do Antigo Testamento, dos dízimos que estão lá, mas ele não usou. Eu fiquei ouvindo ele, acho que uns 30 minutos, ele não usou quase nenhum versículo da Bíblia. Ele só falou da parte de Abraão, que Abraão, ele fazia tudo que Deus mandava na parte espiritual, porque Abraão estava obedecendo a Deus, sem lei. E ele não usou nenhum versículo do Antigo Testamento e nem do livro da lei de Moisés. Ó como ele é esperto. E eu só lá comendo e observando, prestando atenção na conversa dele. Então por que ele vive igual gentil e quer refutar a religião cristã, sendo que ele devia seguir todo o conteúdo do Antigo Testamento, da lei de Moisés? Ele devia guardar sábado, ele devia fazer
todos aqueles festivos. Daí, o que Paulo fala e Tiago fala? Os dois apóstolos superpoderosos de Jesus Cristo, que quem tropeça em um mandamento do Antigo Testamento, quem está debaixo da lei, tropeça em todos. Então, se ele tem um pecadinho, ele vai ser julgado como se tivesse feito um pecadão. Ou seja, se ele não mata ninguém, mas rouba, ele vai ser julgado como homicida, porque ele segue o Antigo Testamento. Daí, se ele misturar o Antigo com o Novo, mas ele não está adorando a Jesus Cristo como Deus, sendo que no Novo Testamento está escrito que Deus deu todo o poder para Jesus Cristo. Agora ele é tudo. Que nem eu já vi pregação lá na igreja que eu vou, na Assembleia de Deus, os pastores falando que Jesus Cristo ele tem todas as virtudes do Espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus. Por isso que ele distribui, como está escrito lá, acho que em Gálatas, que ele distribui, em Coríntios também está escrito, que ele distribui os dons espirituais para todo mundo, está em Coríntios capítulo 12 e 14. Em 1 Coríntios capítulo 12 e 14, que Jesus distribui todos os dons para todas as pessoas cristãs. Não está falando nada de judeu, israelita e gentil, como nós vamos provar aqui agora. Só que eu vou terminar esse vídeo e vou continuar no próximo. Continue assistindo. A paz do Senhor.